Bom, a proposta do tema dessa noite, que foi no passado, é do obreiro aprovado, né? É de 2 Timóteo, capítulo 2. Eu queria que vocês abrissem comigo, por favor. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós pedimos ao Espírito Santo que dirija esse momento, que toda altivez, todo orgulho, toda soberba do meu coração seja substituída pelo poder do Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O texto fala sobre o obreiro aprovado. O texto está inserido aqui na segunda epístola de Timóteo. E a gente vê as narrativas lá de Atos 28. O apóstolo Paulo havia sido liberto da sua prisão domiciliar. E no intervalo de 66 a 67, ele escreve essa segunda epístola a Timóteo. E nós temos aqui como propósitos. Por que Paulo escreve essa segunda epístola a Timóteo? Primeiro, é uma última carta que Paulo escreve a Timóteo de incentivo pessoal em seu ministério. Em segundo lugar, ele pediu a Timóteo que fosse a Roma, dando instruções acerca de quem e do que ele deveria levar. Paulo, em terceiro lugar, tinha um propósito quando escreve a Timóteo, uma preocupação excessiva com a sã doutrina. As cartas de Paulo, sempre você vai identificar uma preocupação do apóstolo em relação à sã doutrina. Doutrinas bíblicas, aquilo que fundamenta a nossa fé. Em quarto lugar, Paulo traz aqui uma teologia da graça, da fidelidade de Deus e da natureza e função das Escrituras. Depois Paulo ele narra como estava a sua história. Quando Paulo escreve a segunda epístola de Timóteo, Paulo não estava muito bem, não. A situação espiritual de Paulo estava muito boa, mas a vida de Paulo estava um pouco perturbada. Paulo vivia dentro de um contexto onde todos o abandonaram. Essa segunda epístola de Timóteo a Timóteo traz uma percepção que Lucas não nos deixa lá no final do livro de Atos. No final do livro de Atos você não vai conseguir identificar o fim do ministério de Paulo. Mas aqui, na segunda carta a Timóteo, a gente consegue ter uma percepção aproximada de como estava Paulo no fim da sua vida. Abandonado, mas no capítulo 1, versículo 12, diz que ele não se envergonhava de sofrer pelo Evangelho. Disposto a suportar tudo por causa dos eleitos de Deus. Capítulo 2, versículo 10. Disposto a suportar tudo. Sabia que aquele que o resgatou no passado, o resgataria pela morte para a vida eterna. Capítulo 4, versículo 8 e versículo 18. Bom, quando a gente pega o texto de Paulo a Timóteo, essa segunda carta é dividida em 5 partes. A primeira parte são as saudações iniciais, capítulo 1, versículo 1 e 2. Em segundo lugar, Paulo traz um encorajamento a Timóteo, do capítulo 1, versículo 3 ao 18. Em terceiro lugar, Paulo orienta Timóteo, do capítulo 2, do 1 ao 26. Em quarto lugar, Paulo fala dos últimos dias, do que aconteceria nos últimos dias. E em quinto lugar, Paulo fala das instruções finais. O nosso texto base da mensagem, ele está inserido aqui nas orientações que ele estava passando para Timóteo. Então, Paulo orienta Timóteo do capítulo 2, do 1 ao 26, e dentro dessa orientação ele chama duas coisas. Ele chama Timóteo a perseverança, do capítulo 2, 1 ao 13, e do capítulo 2, 14 ao 23, Paulo chama Timóteo a se concentrar naquilo que é essencial no ministério. É aí que está o nosso texto, capítulo 2,
versículo 15. O nosso texto está inserido nessa perícope de orientações. Paulo queria trazer para Timóteo aquilo que é o básico da vida ministerial. Na verdade, são 7 atitudes que Paulo descreve nessa perícope. Nós vamos destacar 3 delas que faz parte do versículo 15. Amém? Então vamos compartilhar 3 conselhos dentro do versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Eu tenho a convicção que serão coisas simples, mas se guardadas, produzirão um efeito muito grande no nosso ministério. Não tem como nós guardarmos tudo com maestria. A vida é um processo, e esse processo é um processo de ensino. A gente aprende alguma coisa aqui, aplica, aprende outra coisa ali, coloca em prática. Mas essas 3 coisas que Paulo fala em relação ao ministério, se pelo menos essas 3 coisas dentro da vida de um líder, de um pastor, isso Paulo aqui não cita a família, que é primordial, mas eu estou aqui, ele está falando em relação à cátedra, ele está falando aqui em relação ao ministério da palavra, ele está falando aqui em relação à coisa mais direta. É claro que o pressuposto do ministério é uma família bem consolidada, uma família bem formada, uma pessoa diligente dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Isso é fundamental. É fundamental também que o pressuposto de tudo é o poder do Espírito Santo de Deus. Paulo destaca lá na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, exaltando o poder do Espírito Santo diante daquela comunidade que vivia uma influência greco-romana, uma influência filosófica muito braba. Então ele destaca ali que o poder do Espírito Santo que realmente faz a obra acontecer. Quando você pega o livro de Lucas e Atos, você vai identificar também o agir do Espírito Santo no processo da história da igreja, da formação inicial da história da igreja. Então nós temos esses 2 pressupostos que são fortíssimos. Mas Paulo aqui está preocupado em relação à sã doutrina. Paulo está preocupado com a igreja que precisa formar bases. Paulo está preocupado com a igreja que precisa ser edificada. É claro que nós temos 2 coisas importantes entre Paulo e Tiago. Paulo vai destacar uma questão mais doutrinária, mas não deixa de destacar as questões práticas também. Se você pegar o livro de Romanos, você vai identificar nos 12 primeiros capítulos um tratado de questões doutrinárias. Do capítulo 12 em diante, ele vai tratar de questões práticas. Se você entrar no livro de Efésios, na carta de Efésios, Paulo vai tratar de questões doutrinárias nos 3 primeiros capítulos. No capítulo 4 em diante, Paulo vai tratar de questões práticas. Tiago vai entrar numa questão mais prática ainda. Você pega a carta de Tiago, uma coxa de retalhos de conceitos de sabedoria do dia a dia. Só que Paulo aqui na segunda epístola de Timóteo, ele está preocupado com a sã doutrina. Ele está muito preocupado. E o que me preocupa muito também, algo que mexe, que me impulsiona a fazer alguma coisa. Quando eu tenho a convicção que esse é o mesmo sentimento dessa igreja. Porque quando uma igreja se dispõe a encarar um projeto de seminário, que não é um projeto fácil, as pessoas, elas iniciam, desistem, a gente vive isso. Vocês já vivem isso também, que vocês começaram ano passado. Tiveram pessoas que falaram, pastor, meu sonho é fazer seminário. E essas pessoas que dizem que o sonho delas é fazer o seminário são as que primeiro desistem. São as que primeiro saem fora, né? Mas, quando uma igreja se dispõe a encarar um projeto mais sólido de seminário bíblico, com certeza essa igreja ela está com a percepção mais apurada da necessidade dos dias de hoje. Existe muito pragmatismo. Existe hoje uma pregação muito voltada para a necessidade do homem. Deus sabe qual é a necessidade do homem. Claro que Ele sabe.
Nós precisamos expor essa necessidade diante de Deus? Sim. Mas antes de expor essa necessidade, Ele já sabe de todas elas. E Ele explica lá em Mateus 6,33 que o reino e a justiça de Deus precisam ser buscados em primeiro lugar. Bom, o texto aqui, ele fala de sã doutrina. Em primeiro lugar, o obreiro é uma pessoa que precisa ser diligente. O texto, eu quero pegar o texto e simplificar. O obreiro precisa ser diligente. Diligente. Todo esforço tem um alvo, e esse alvo é Cristo Jesus. E a nossa diligência é dirigida a Ele. A nossa diligência é dirigida a Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele. Quando a gente pega as orientações de Paulo acerca da família, ele sempre vai dizer, como ao Senhor. Já observou os textos? Como ao Senhor. Tudo que você vai fazer, como ao Senhor. Como você estivesse fazendo para o Senhor. Como ao Senhor. Então a diligência é dirigida a Ele. O obreiro é uma pessoa diligente, precisa ser diligente. Ele precisa cuidar bem daquilo que foi entregue para ele, por imposição de mãos. Ele precisa guardar isso com zelo, com carinho. Ele precisa trabalhar com aquilo que Deus entregou com muito cuidado, com muito zelo, com dedicação, com diligência. Geralmente, quando uma pessoa, por exemplo, faz um concurso público, ela assume um cargo e essa pessoa necessariamente vai ter que ser diligente naquilo que ela vai pegar para fazer. Sim ou não? Ela primeiro teve que fazer um concurso, teve que saber de tudo sobre aquele órgão, regimento interno, estatuto. Todas as práticas de dentro de um órgão a pessoa tem que saber. Ela teve que saber coisas que ela nem vai usar dentro do emprego público. E quando ela chega lá, ainda tem mais regras de regimento interno. Ela tem que se submeter ao chefe. Essa pessoa tem que se submeter aos treinamentos periódicos de reciclagem. Se ela não for, isso não é ponto facultativo, isso aí corta realmente o ponto na folha de emprego. Ela corre o risco de passar por um processo administrativo. Mas na igreja é diferente. A igreja é voluntariado. E por ser voluntariado, as pessoas fazem de qualquer jeito. E deveria ser diferente. Deveria ser um nível mais elevado do que no próprio emprego público ou privado que te exige em função de uma prestação pecuniária. Você recebe e, por outro lado, você é exigido para cumprir com aquilo em relação com aquilo que você recebeu. Mas como igreja é voluntário, o trabalho é muito árduo. São poucas pessoas que vão fazer melhor do que fazem no seu próprio emprego. E o desafio para a vida de um obreiro é fazer para Deus melhor do que ele faria para o seu cotidiano, dentro do seu contexto diário. Se o chefe diz assim, você vai ter que ler essa apostila aí, fazer um relatório, e depois de você fazer o relatório, você vai reunir com a equipe e vai passar para aquela equipe tudo que você leu nessa apostila. Aquela apostila tem 450 páginas. A pessoa vai pegar aquela apostila, vai devorar, vai fazer o relatório para o chefe. O chefe nem precisa do relatório, ele só quer que a pessoa faça o relatório para obrigar a pessoa a ler. E o chefe também não vai nem ler aquele relatório. Ele vai pegar assim, tá bom, vai colocar debaixo da gaveta. Depois a pessoa tem que passar para os demais funcionários aquilo. Quando se trata de igreja é um pouco diferente. Primeiro, nós temos uma dificuldade muito grande de pessoas que não leem nem aquilo que acreditam, a Bíblia. Primeiro pressuposto, as pessoas não leem Bíblia. Por isso que a pregação, hoje, eu tenho um entendimento, sempre tive, nesses 13 anos que eu estou lá na igreja, eu sempre tive o entendimento que a pregação tem que conter doutrina e questões práticas.
Toda pregação que eu faço, eu coloco doutrina e questões práticas. Nunca fujo de doutrinas e questões práticas. Por quê? Porque nós vivemos um tempo de deficiências. O único contato que a pessoa tem é com o culto público, porque nem sequer ela faz o seu culto privado com Deus. Nem sequer tem contato com as Sagradas Escrituras. E a diligência, ela passa por isso. O obreiro diligente, ele tem contato firme com as Escrituras Sagradas, ele tem intimidade com a revelação divina que é a palavra de Deus. Ele tem intimidade com aquilo, ele manuseia bem. Ele tem fundamento. A fé dele não é uma fé simplesmente de cura e milagre. Cura e milagre é algo que nós precisamos acreditar. Eu acredito plenamente, você está doido. Se um filho meu cair e adoecer, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer: Senhor, cura meu filho. Eu creio em cura, creio em milagre e oro por isso e acredito nisso, só que a minha fé não está baseada somente nesse projeto de cura e milagre. No dia que eu precisar de uma cura e milagre, eu vou orar ao Senhor, sim, vou crer, vou acreditar que Ele pode. Mas a minha fé, ela está enraizada, ela precisa estar enraizada. Por quê? Porque uma fé que não passa por bases sólidas, ela não é fé. Porque fé pressupõe fundamento. Fé pressupõe fundamento. E a igreja de hoje, ela foge dos fundamentos. Porque se fundamentar significa se enraizar. Se fundamentar significa criar vínculos. E a sociedade pós-moderna, inclusive a igreja faz parte disso, ela não quer se enraizar. Ela não quer criar vínculos. Os novos formatos familiares hoje que você vê. Por que as pessoas fogem do casamento? A pessoa diz: não, vamos lá no cartório. Vamos correr lá no cartório lá, quase que escondido, né? Nenhum pastor fica sabendo, ninguém. É quase que um casamento secreto. Vamos lá no cartório rapidinho. Não, pastor, lá foi rapidinho lá, fui lá no cartório, acertei, a gente desceu e foi comer um pastel lá no caldo de cana lá mesmo e casamos. É assim. Por quê? Porque elas não querem ter testemunhas daquilo que fizeram, elas querem ficar escondidas. A sociedade hoje é uma sociedade secreta. É quase que uma coisa que eu ia falar, não vou falar. A sociedade de hoje é uma sociedade secreta. As pessoas querem viver sem prestar contas das suas vidas. Um obreiro diligente, ele tem um esforço e esse esforço tem um alvo. Esse alvo é Cristo e essa diligência é dirigida a Cristo. E quando ele é diligente, a vida dele está completamente entregue a um projeto. Não existem sombras na vida daquela pessoa. Pessoas não diligentes são pessoas sombrias. São pessoas que você olha e não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você consegue só enxergar uma grande névoa de confusão. Pessoas que não se firmam. Você olha o histórico. Você quer conhecer um obreiro, olha o histórico dele. Quantos anos ele está na igreja? Quantos anos ele tem de casamento? Os projetos que são feitos, começou algo, concluiu aquilo, isso tudo faz parte da diligência. Isso tudo faz parte. O projeto da pessoa, obreiros não diligentes têm um projeto cometa, rápido. Eles não querem se estruturar, eles não querem se enraizar, porque se você se enraizar, as pessoas vão conhecer os seus defeitos, as pessoas vão saber quem você é, e elas precisam saber quem somos. Aí o pastor Vilaça, quantos anos pastoreando? Tem pessoas que estão com o pastor Vilaça há quantos anos? E ele conhece as pessoas conhecem ele, as pessoas conhecem as qualidades dele, conhecem os defeitos dele, mas estão congregando junto. Mas esse é o projeto, que nós conheçamos as qualidades e os defeitos uns dos outros. Mas a sociedade de hoje é uma sociedade secreta, uma sociedade discreta, individualista, e dentro da igreja e no ministério não vai ser diferente. Segundo lugar,
O obreiro é uma pessoa diligente que não se envergonha, ou seja, o seu ofício é dinâmico, o ensino é eficaz. E essa diligência é para não se sentir envergonhado diante de Deus. O obreiro é diligente para ele não se sentir envergonhado diante de Deus. Porque a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa é a vergonha. A pessoa fica envergonhada diante dos homens, diante de Deus. O ministério precisa ser dinâmico. Nós não podemos parar. Esse dinamismo tem que fazer parte das nossas vidas. Aquele sentimento que, eu estou cansado, eu já fiz muito. Você fez muito e pode fazer muito mais. Amém? Você fez muito e pode fazer muito mais. Pastor, eu fundei uma igreja junto com um pastor fulano de tal, dei um duro danado, dei um sangue danado lá, tem dinheiro meu em cada tijolo, tem suor meu debaixo da laje do templo. Meu irmão, não importa. Agora é uma nova história. O obreiro é uma pessoa diligente que não se envergonha, ou seja, ele não pode se sentir envergonhado pelo fato de ter recebido algo e não ter colocado aquilo em prática, de ter recebido um projeto de Deus e não ter desempenhado aquele projeto. Deus entregou coisas lindas e muitas pessoas pegam aquilo e jogam fora. O interessante é que quando Deus entrega algo, muitas vezes Ele não entrega aquilo com a cara muito boa. Ele entrega aquilo com muitas coisas a se fazer. A pessoa recebe um projeto de Deus, aquele projeto talvez não esteja acabado, concluído, a pessoa olha, poxa, mas uma pessoa, 2 pessoas. O que eu vou fazer com 2 pessoas? 2 pessoas podem se transformar em quê? Vai dar em quê isso? Esse lugar, meu Deus, o lugar não tem nem piso. Como é que eu vou pastorear um lugar que não tem nem piso? Não tem nem forro? Escuro. Um lugar feio. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Não tem ninguém no lugar. Assim muitos começaram a obra de Deus. Assim muitos começaram um trabalho. A única coisa que tinham, e era tudo, era a Bíblia Sagrada e um inário, ou um cantor cristão, ou uma harpa, dependendo da denominação. E antigamente não precisava-se de muito para abrir uma igreja, precisava-se principalmente da chamada do Espírito Santo, uma Bíblia e um inário. Com isso aí o cara chegava, com a esposa, com a família, saía evangelizando a comunidade. Dali já começava um projetozinho de construção. As próprias pessoas que iam se convertendo iam construindo o local. Depois de um tempo, aquele local se tornava uma igreja, era emancipada. Depois, aquele local se tornava uma grande igreja com estrutura fenomenal. É assim que começavam as coisas. Mas hoje, as pessoas querem começar do alto. Quando um cara diz, pastor, eu tenho chamada para obreiro. Primeira coisa que tem que ser feita com esse indivíduo, manda ele para um lugar que não tem igreja, para ele abrir uma igreja e começar do zero. Ele e a família dele. Você quer saber se uma pessoa tem chamada? Manda ela para começar uma igreja num lugar que não existe igreja, para ele arrancar toco. Porque hoje é muito difícil. Eu sei que vocês devem enfrentar dificuldade aqui. Pessoa que chega aqui, né? Olha, o templo, tudo muito bonitinho, mas não conhece a história de 50 anos até chegar aqui. Não conhece tudo que a igreja já passou. Mas ela chega aqui e diz, rapaz, eu vou ficar aqui. Vou congregar aqui nessa igreja aqui. Não, essa aqui eu quero ser pastor. Tem um cargo de pastor aí? Aí quando passa o tempo, a pessoa vê que não é aquilo, ela pula fora. E deixa as marcas, as pisadas horríveis. Você diz, irmão, você tem a chamada de Deus? Em primeiro lugar,
Vem comer no prato aqui com a gente no seminário. Vamos andar junto. Eu acho que o seminário, pastor Valdemir, é uma ideia fantástica. É algo tremendo. O primeiro lugar que começa a testar a pessoa é o seminário. Seminário você descobre falhas de caráter. Seminário você descobre quem é quem. Você descobre quem realmente tem a chamada de Deus. Você descobre quem tem compromisso com a Bíblia, quem tem compromisso com o estudo da palavra. Você descobre nesse contexto aqui. Chegou uma pessoa nova, muito bom, muito bonito. Pastor, olha, eu tenho a chamada para ser pastor, para pregar. E a chamada que mais aparece é a chamada para pregar, porque é a que mais aparece. Não é assim? É a que mais. Ninguém diz assim, pastor, eu tenho a chamada para limpar o banheiro. Eu tenho a chamada para cuidar dos pobres. Para ir lá e distribuir cestas básicas. Eu tenho uma chamada fenomenal na área da diaconia. A área da diaconia é uma área mais difícil que existe na igreja. Geralmente o pastor tem que garimpar a diaconia. Aí quando é na área da palavra, o seminário é ótimo para isso. Ô meu irmão, que bom. Nós estamos precisando de mais alunos. Venha. Sente aqui. Vamos ficar aí 3 anos comendo no prato com a gente. Aí nisso, o diretor vai conhecendo um pouco mais, visita. Primeiro começa a pegar o histórico do 2º grau do indivíduo. Aí vai descobrir o compromisso que ele tinha desde o 2º grau. E começa a descobrir a vida dele como estudante. E começa a descobrir a vida dele como um leitor da Bíblia. É aí que começa. E é necessário esse processo. Mas na igreja eu faço isso, tem dado certo. Uma ótima estratégia. Quando a pessoa diz, tenho chamada, eu diz, oh glória a Deus, nós estamos precisando, venha meu irmão, venha para o seminário, venha, sente conosco, vamos sentar junto, vamos caminhar junto. Esse projeto de seminário é um projeto de caminhada. É mais que um projeto de um professor que fica aqui, o aluno que fica aí. Isso é um projeto onde há uma interação tão forte, que todo o projeto ministerial começa a ser formado dentro desse contexto. Você descobre quem são os futuros líderes da igreja. Você descobre dentro de um projeto de seminário quem é que está disposto a andar contigo de fato e de verdade. Você descobre quem realmente pode substituir você no dia que você morreu, no dia que você for mandado para outro lugar. Tudo nesse projeto. Esse projeto é um projeto lindo. Em terceiro lugar, o obreiro precisa, em primeiro lugar, ser diligente. Segundo, que não se envergonha, ou seja, essa diligência para não se sentir envergonhado diante de Deus. E em terceiro e último lugar, que expõe a Escritura de forma fundamentada. A Escritura precisa ser exposta de forma fundamentada. O contexto de superficialidade hoje é muito terrível. O cara pega um texto, ele usa aquele texto como fora do contexto e como pretexto para dizer aquilo que ele quer dizer. Para não ficar feio, ele cita um texto, no final do discurso ele volta a citar o texto de novo, para dizer que não se esqueceu do texto. A exposição da Escritura precisa ser fundamentada. O contexto de Paulo é um contexto de tutano. Paulo tinha tutano para dar para o povo. Se o obreiro não for preparado, bem preparado, ele não vai ter tutano para dar para o povo. A gente teve uma experiência, eu tive um colega, nós estudamos juntos, e ele foi para o Piauí, através da nossa igreja. A gente no Piauí tem uma missão lá, com igrejas lá no Piauí, e ele é o pastor lá, e o que é o professor do seminário de lá. Nós temos 30 alunos lá no interior do Piauí. Pense num lugar quente, uma cidade chamada União. Os alunos estão lá e ele está lá. Ele teve uma ótima formação. Se eu tivesse enviado um obreiro, ou se a gente tivesse um obreiro lá, que não tivesse a formação que ele tem, jamais
ele conseguiria formar o que ele está formando hoje para a glória de Deus. Alunos fundamentados na Bíblia, uma igreja que começou lá do baixo, alunos que estão sendo forjados na palavra. Já estamos abrindo outra igreja lá perto, estamos terminando a construção agora, estamos vendo um casal que já fez parte desse seminário para cuidar dessa igreja, e eu fico tranquilo. Por quê? Porque eu sei que essas pessoas tiveram um fundamento sólido. Querido, seminário teológico traz para nós uma condição boa para irmos para o campo missionário. Um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero fazer missões. Quero fazer missões. E eu vi a empolgação dele, eu chamei ele para tomar um café. Falei: meu filho, vem cá, deixa eu falar uma coisa aqui. Você quer fazer missões? O que você entende por missões? O que você acha que é missões? Você está achando que missões é esse glamour de ir lá para a Austrália, fazer um curso na Jocum, na beira do mar, e depois fazer um estágio lá em Miami ou em Orlando? Isso não é missões, não. Falei: que vem cá, você quer fazer missões? Primeiro, você precisa se fundamentar. Pastor, mas não tem um curso só de missões, não? Eu falei: olha, deixa eu dizer uma coisa. O missionário vai precisar de todas as disciplinas de uma grade curricular de teologia, porque o missionário nada mais é do que um pastor que vai abrir uma igreja num lugar que não tem igreja. Depois de um tempo ele pode fazer igual Paulo, treinar algumas pessoas e sair e ir para outro lugar. Mas essa é a função. Não tem como fazer um curso somente de missões, pastor. Eu disse: não tem como fazer um curso só de missões. Você precisa aprender homilética, você precisa aprender hermenêutica, você precisa aprender teologia sistemática, teologia bíblica. Por quê? Porque missões não é chegar numa cidade, ficar debaixo de um pé de árvore, pregando o evangelho, entregando o Novo Testamento, e pega um avião, volta para trás com a máquina cheia de foto para inglês ver. É isso que está acontecendo no contexto missionário. As pessoas fazem grandes congressos e expõem lá um bocado de foto. Índia, África, China, Japão. Mas é tudo foto de igrejas que não foram plantadas, de igrejas que já existem, que já estão plantadas. Missão é plantação de igreja. Missão é plantação de igreja, gente. Essa igreja aqui, há tantos anos atrás, com certeza ela foi alvo de algum projeto missionário. Sim ou não? Essa igreja aqui foi alvo de algum projeto missionário. Eu tenho convicção disso. Então, missões é plantação de igreja. E como é que nós vamos fazer missões, que é plantação de igreja, se não tivermos uma estrutura sólida de formação de obreiros? Impossível! As congregações surgirão, mas elas surgirão muito mancas. Os projetos acontecerão, mas eles acontecerão de forma sem fundamento. O obreiro ele precisa expor a Escritura de forma fundamentada. Paulo, ele tinha tutano para dar para o povo, sem medo. Quando Deus converte alguém, ele converte a pessoa ouvindo Romanos. A linguagem tem que ser conforme o contexto que nós estamos, conforme a cidade que nós estamos inseridos, sim. Mas nós temos que sair da superficialidade. Nós precisamos sair dessa superficialidade. Não podemos nos furtar de examinar e expor as Escrituras, buscar uma boa interpretação. Antes de dar um estudo bíblico, baixar a biblioteca todinha na mesa e pesquisar sobre aquilo que a gente vai falar. Infelizmente, tem pessoas que vão dar estudo bíblico e estudam a lição da revista 5 minutos antes de ir para a igreja. Eu estou falando de dirigente de escola bíblica dominical. A pessoa vai ministrar a palavra, ela estuda a ministração dela 10 minutos antes de subir ao púlpito, porque ela diz que
O Espírito Santo que vai fazer a obra? Sim, é o Espírito Santo que vai fazer a obra, mas um texto está localizado dentro de um contexto literário. Um texto está distante de nós, geograficamente, historicamente, culturalmente. Então esse texto precisa ser estudado para que a gente traga-o para a nossa realidade. Mas para trazer um texto bíblico para a nossa realidade, nós precisamos enxergar a realidade de onde esse texto surgiu. E o obreiro, ele expõe a Escritura nesse sentido. Nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente tem que buscar tutano, a gente tem que tomar cuidado também com a metodologia que nós vamos adotar. Não pode ser uma metodologia liberal. Tem pessoas que caminharam por liberalismo, buscando metodologias de interpretação liberais. Nós temos que sempre saber que a graça preciosa nos alcançou e nos regenerou pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a nossa metodologia é uma metodologia conforme aquilo que a gente acredita. Pessoas que não têm a regeneração em si, não viveram o novo nascimento, não têm condições de trabalhar a Bíblia de forma saudável. 2 perigos nós corremos. Primeiro, a superficialidade. E o segundo perigo que nós corremos na teologia, o liberalismo. Eu queria deixar essas duas coisas com vocês. O estudo teológico, ele visa levar o aluno a sair da superficialidade e, por outro lado, não pode conduzir o aluno ao liberalismo, aos estudos teológicos liberais. O aluno não pode se tornar uma pessoa cética. O aluno, ele sai mais fundamentado do que ele entrou. Então, depende da metodologia que se adota para trabalhar aquilo que o texto da Bíblia está nos dizendo. Que Deus nos abençoe. Que esse texto faça parte da nossa jornada dia após dia. O obreiro é diligente, que não se envergonha e ele expõe a Escritura de forma fundamentada. Tudo que uma pessoa vai fazer, ela busca, ela rumina, ela vai atrás. A biblioteca está aí para isso. Livrarias. Um homem que corre atrás, uma mulher que corre atrás. Vai ensinar para crianças. Criança não é uma coisinha boba, não, gente. Ontem estava tendo uma palestra para os professores do Ministério Infantil lá da igreja. Eles ficaram assim espantados. Eu falei com eles, olha, não quero mais amadorismo aqui, não. Ah, a criancinha, a gente bota ela lá rabiscando um papelzinho, tá bom demais. Não. Você sabia que criança pode ouvir doutrinas bíblicas? Você sabia disso? Eu sou fruto de escola bíblica dominical. Eu tive uma professora na escola bíblica dominical que ensinava sobre a volta de Jesus, ensinava sobre a santificação, ensinava sobre a regeneração, sobre o novo nascimento. Ela falou tudo isso. E foi a minha base na adolescência. Porque eu caí no Arapuca na adolescência, caí numa denominação, na igreja, que não se pregava Bíblia. Se eu não tivesse base bíblica, eu teria me perdido lá dentro. Como é que pode você se perder dentro da igreja, né? Mas é isso. Se a igreja não prega a palavra de Deus, você vai se perder lá dentro. Vai se perder lá dentro. Você se perde lá fora, mas se a igreja não prega a palavra, você se perde lá dentro. É incrível. Se eu não tivesse conhecimento, eu comecei a me debater. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não conseguia assimilar. Era 4 chaves para a vitória. Eram 5 passos para um grande sucesso. E eu, meu Deus, o que é isso? E eu falava, meu Deus, eu não estou conseguindo enxergar Deus. Eu tinha dificuldade de conseguir enxergar a Deus através daquelas ministrações. Ministrações triunfalistas, antropocêntricas. Pegava a chave de carro, vamos ungir essa chave aqui. Se fosse um carro mais luxuoso, aí que a unção era maior. Chega a oração demorava mais. Mas se fosse um carro mais popular, Senhor abençoe no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmão.
eu falo, caramba, onde é que está Deus? Comecei a me debater. Eu não conseguia mais assistir culto, eu abaixava a cabeça, dormia o culto todo, porque era só autoajuda. Nada do tutano, nada daquilo que nos alimenta, nada daquilo que nos leva para perto de Deus, nada daquilo que realmente muda o nosso caráter, tira o nosso conceito. Nós precisamos de expor a Escritura de forma fundamentada.